Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você já percebeu que nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tantas pessoas se sentem tão sozinhas? Nunca foi tão fácil falar com alguém, mas talvez nunca tenha sido tão difícil criar laços verdadeiros. Curiosamente, um pequeno livro escrito há mais de 80 anos continua oferecendo uma das respostas mais bonitas para esse desafio. Estou falando do livro O Pequeno Príncipe. Entre todas as passagens do livro, existe uma conversa que atravessou gerações e me toca muito. É o diálogo entre o Pequeno Príncipe e a raposa. Embora seja uma obra literária, ela fala diretamente ao coração humano e talvez nunca tenha sido tão atual. Quando o Pequeno Príncipe encontra a raposa, ele diz: "Vem brincar comigo?" Mas ela responde: "Eu não posso brincar contigo. Ainda não me cativaste." Então ele pergunta: "O que é cativar?" E a raposa responde: "Cativar é criar laços." A raposa diz que se o Pequeno Príncipe a cativar, eles passarão a precisar um do outro. Não porque deixem de ser livres, mas porque o amor cria vida. Entre milhões de pessoas, uma delas passa a fazer falta. Talvez seja isso que todos nós desejamos no fundo do coração. Sermos importantes para alguém e também termos alguém cuja presença torne a nossa vida mais bonita. Que definição extraordinária! Criar laços é permitir que alguém deixe de ser apenas mais uma pessoa entre tantas e passe a ocupar um lugar único na nossa vida. Mas a raposa faz um alerta. Isso não acontece de um instante para o outro. Ela pede ao Pequeno Príncipe que volte todos os dias. Primeiro, sente-se um pouco distante, depois um pouco mais perto, até que pouco a pouco nasça uma amizade. Vivemos numa época que tem pressa para tudo. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos, relacionamentos rápidos. Mas o amor não nasce da pressa. Ele cresce devagar. A raposa diz ainda uma frase que considero uma das mais belas do livro. É preciso que obedeçamos a certos ritos. A raposa chega a dizer que, se ele vier sempre às 4 horas da tarde, às 3 horas, ela já começará a ser feliz. Veja como isso é bonito. O encontro ainda nem aconteceu, mas o coração já se prepara. Hoje, queremos eliminar todo tipo de espera, mas talvez exista uma alegria que só nasce justamente porque aprendemos a esperar por quem amamos. Ela explica que os ritos fazem um dia ser diferente dos outros, fazem uma hora ser diferente das demais. Talvez ela esteja nos lembrando de algo muito simples. O amor cresce na constância, nos pequenos gestos repetidos todos os dias, num bom dia, numa refeição em família, numa visita aos pais, numa conversa sem olhar para o celular, numa caminhada, num café compartilhado. São esses pequenos momentos que alimentam os grandes relacionamentos. Depois vem outra frase inesquecível: "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." Amar nunca é apenas sentir. Amar é cuidar, é permanecer, é escolher ficar. Hoje, parece que tudo pode ser substituído. Objetos, experiências e às vezes até pessoas. Quando um relacionamento exige paciência ou uma amizade atravessa dificuldades,
realidade, a solução mais fácil parece ser desistir. A raposa nos ensina exatamente o contrário. Quem ama não descarta, quem ama permanece. Então, ela nos entrega talvez a frase mais conhecida de toda a história: o essencial é invisível aos olhos. Vivemos cercados por imagens, filtros, números, curtidas, seguidores, mas nenhuma dessas coisas revela aquilo que realmente importa. Os olhos enxergam a aparência, o coração enxerga a pessoa. E aí vem a parte que mais me toca e me emociona todas as vezes que eu leio ela. No final da conversa, a raposa diz que, quando olhar para um campo de trigo dourado, lembrará dos cabelos do pequeno príncipe. O trigo passou a ter significado porque agora estava ligado a alguém que ela amava. É isso que o amor faz. Ele transforma o comum em extraordinário. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando ao nosso mundo. Menos pressa, menos comparação, menos necessidade de provar o tempo todo que somos felizes. E mais presença, mais escuta, mais encontros verdadeiros. Hoje, muitas pessoas acabam medindo o próprio valor pelo número de curtidas, seguidores, visualizações. Outras passam horas comparando a própria vida com aquilo que veem nas redes sociais. Mas as redes mostram apenas um momento, nunca mostram a vida inteira daquela pessoa. Talvez por isso exista um paradoxo tão triste. Nunca estivemos tão conectados pela tecnologia e, ao mesmo tempo, tantas pessoas se sentem profundamente sozinhas. Temos centenas de contatos no celular, mas poucas pessoas para quem realmente podemos telefonar quando a vida pesa. Sem perceber, corremos o risco de olhar para as pessoas da mesma forma que olhamos para tantas outras coisas da vida. Enquanto parecem úteis, permanecem em pé. Quando deixam de oferecer alguma vantagem, tornam-se facilmente substituíveis. A raposa nos lembra que uma pessoa se torna única não pelo que produz, nem pelo que possui, nem pelo que pode nos oferecer, mas pelos laços de amor que construímos com ela. Quando cativamos alguém, essa pessoa deixa de ser apenas mais uma entre tantas e passa a ocupar um lugar único no nosso coração. Talvez seja essa a maior lição do Pequeno Príncipe. A vida ganha sentido não pelas coisas que acumulamos, mas pelos vínculos que escolhemos cultivar. A felicidade não nasce da velocidade, nem da popularidade, nem da aprovação dos outros. Ela nasce quando encontramos pessoas que nos cativam e quando também escolhemos cativar alguém. As redes sociais conseguem conectar celulares, mas somente o amor consegue conectar corações. E talvez seja exatamente isso que a raposa ainda esteja tentando nos ensinar. No fim da vida, o que permanecerá? Não serão os nossos bens, nem os nossos títulos, nem os nossos números, mas as pessoas que amamos e que nos amaram. Que nunca nos falte tempo para criar laços, porque no fim são eles que transformam uma simples existência em uma vida cheia de sentido.